Bom, Sistuna, então hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima. A gente estava, né, na aula passada estudando a questão do sistema solar e tudo, a Terra, né? E assim, a gente também vai agora entender um pouco, né, participar dos elementos importantes que temos no nosso planeta, que garante a nossa existência de vida. Então aí nós temos de cara a atmosfera, é uma camada, né, que protege o nosso planeta, que preserva as vidas terrestres, digamos assim. E aí na atmosfera a gente tem a questão do tempo atmosférico. E aí tem horas que a gente diz, eita, tem que ver o tempo de chuva, o tempo de seco, o tempo disso, o tempo daquilo. Então por isso que chamamos de tempo atmosférico, porque é uma forma da gente compreender o momento que está quente, que vai estar quente, que vai estar ensolarado, que vai estar nublado, que vai estar chovendo. Daqui a pouco a gente vê a questão da previsão do tempo. Então, isso nós chamamos de tempo atmosférico. O tempo atmosférico ele é bem dinâmico, é bem interessante, né? Pelo material que eu mandei para vocês, vocês vão poder estar estudando e vão poder estar compreendendo melhor o que eu estou falando sobre essa questão do tempo atmosférico. Então, na atmosfera há uma circulação, e essa circulação nós estamos falando, né? Vamos falar da questão dos ventos, né? Que movimenta toda a atmosfera terrestre. Então, aqui, no planisférico, nós temos uma capa protetora, muito importante, né? Como eu disse, é o que nos protege do que está fora do planeta, principalmente dos raios ultravioleta do Sol. E aqui, né, todo o continente é protegido por essa camada. Nela também vai haver, né, nessa camada gasosa, digamos assim, nela vai haver todo o dinamismo climático. E esse dinamismo climático vai caracterizar todo o planeta, toda a questão vegetativa, que no caso está relacionada, eu quero resumidamente falar na questão da fauna e flora, que está ligada à questão do clima, né? E os variados climas que existem no nosso planeta, que a gente vê, né, de ponta a ponta, a diferenciação que há, e também, como eu falei na aula passada, né, que a Terra ela tem uma inclinação, ou seja, uma parte do planeta recebe luz solar mais forte que outras. Então, aí já leva, né, o dinamismo da questão climática que está interligada à atmosfera. Então, como eu coloquei, né, aí a questão dos ventos. Então, a atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta Terra, formada principalmente, então a camada atmosférica ela é formada principalmente por oxigênio e nitrogênio. E os outros, não existem outros gases, como por exemplo o CO2, né, que não trata aqui. Mas esse oxigênio e nitrogênio são os mais abundantes, né, os que têm mais, e mais ainda o nitrogênio. Então, como eu disse, é uma camada gasosa formada por esses elementos, né, que garantem a nossa existência. E aí onde entra também agora os ventos. Então os ventos, eles são importantes. Às vezes a gente briga até, né, com o vento, mas o vento, ele exerce um papel fundamental. Porque o vento, como o pessoal mais velho fala, o vento leva a chuva, o vento traz a chuva. É por essa, né, a importância que é exercida pela pressão atmosférica. Então, quando a gente vai falar em vento, a gente já vai entrar, né, na questão desse dinamismo, né, dessas pressões que acontecem no nosso planeta, dinamicamente falando. E faz com que, né, haja toda uma circulação na atmosfera, esses ventos, que é provocado por ela mesma. É preciso que isso aconteça para que tudo ande de forma harmônica, né, e que seja benéfico a todos os seres vivos. O que também é ocasionado pelo movimento de rotação. Então, como eu disse no outro vídeo, a Terra, né, ela realiza dois movimentos, translação, que é em torno do Sol, e o de rotação, que é o movimento em torno de si mesma. Então, esses ventos também, né, vai ser levado por esse movimento de rotação, que é o movimento que ela dá em volta de si mesma em um dia. Daí a gente tem assim, ó, a pressão atmosférica varia entre as diversas regiões do planeta Terra. Essa pressão atmosférica ela vai variar no planeta todinho, a pressão atmosférica. Em decorrência do movimento de rotação do nosso planeta, da repartição
dos continentes e oceano e com o resultado da distribuição desigual da energia solar para a superfície terrestre. Então, eu falei para vocês que a energia solar ela não chega de forma igual aqui no planeta, né? Pela esfericidade do planeta, pela inclinação, quer dizer, do planeta. Então, a luz solar, ela não vai chegar de forma igual, né? Então, por exemplo, essas regiões aqui, essa de cima mesmo aqui, a gente pode observar no plano esférico, ela é muito fria, porque a radiação solar não chega com mais força aqui, né? Nessa outra parte, do mesmo jeito, aqui embaixo. Já aqui, entre o Trópico de Câncer, né, e o Círculo Polar Ártico, já vai ser um pouco diferente, já vai receber uma certa luminosidade, por isso que o clima é temperado. E aqui também no sul, do mesmo jeito. No centro, onde está o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a linha do Equador, aí o Sol ele é mais abundante, é mais forte, a luz solar chega mais intensa. Então, vai haver essa diferenciação climática no planeta inteiro. E o movimento de rotação, né, que é o movimento que dá, onde passa 12 horas dia, 12 horas noite, né, para ser mais ou menos assim, né? Mas a gente sabe que a natureza ela faz o que ela bem quer e o que ela bem entende. Os homens, nós é que estamos atrás dela. Então, como tem isso, né, aí acontece também essa diferenciação. Os oceanos também vai implicar muito, né, nessa questão do clima. Por exemplo, as terras, né, os lugares que são mais próximos dos oceanos, eles têm um clima diferente do nosso. Pronto. Pernambuco é banhado por Oceano Atlântico, né? Tá lá o oceano, lá no litoral, Recife. Mas o clima de Recife não é o mesmo daqui do sertão. Vai tendo toda essa diferenciação. E tudo isso, gente, está ligado à atmosfera, né? Ao local que nós estamos e, automaticamente, a atmosfera, a posição que estamos, né? A insolação que recebemos e tudo mais. Então, vamos aí. As zonas de alta e baixa pressão atmosférica. Então, aqui nós temos no planeta as zonas, né? E existem as zonas de alta e baixa pressão. Então, pronto. Aqui no Ártico e no Antártico, são zonas de alta pressão. Em compensação, são bem frias, né? A gente sabe que é bem congelado, temperaturas são baixíssimas. O gelo é porque a concentração de partículas de água nelas estão mais unidinhas, bonitinhas. Quando há o calor, que são as altas temperaturas, elas se separam, elas se rompem, né, e viram uma forma líquida, que isso a gente vai estar estudando. Para a gente ver, né, a ligação que tem, né, o tempo, né, a atmosfera, até com a questão hídrica, né, em relação à água. Né, e a atmosfera está aí. É como eu falei em outra turma, parece, né, o rio, que nós temos o rio voador. Né? Então, nós temos um rio voador. É muito interessante isso, né? Saber que esse rio está aí voando e quando ele resolve, né, por questões naturais, ele despeja em determinado lugar. Então, aqui nós temos alta pressão, aí em seguida vem baixa pressão, que né, já é a zona temperada, né? Aí já finalizando, aí vem a alta pressão, que já é no Trópico de Câncer. Aí onde a linha do Equador já é de baixa pressão, depois o Trópico de Capricórnio já é alta pressão, aí baixa pressão, aqui, né, na parte temperada sul, e na Antártida, né, lá gelado, alta pressão. Então, vocês vão ver também no material que eu mandei para vocês essas questões das zonas, né, de alta e baixa pressão. Nós temos aí também a questão, né, das zonas de baixa pressão atmosférica. Os ventos são chamados de ventos alísios, né, onde há baixa pressão atmosférica, onde há zona de baixa pressão atmosférica, esses ventos são chamados de alísios. Ventos alísios de nordeste e ventos alísios de sudeste, que no caso, os alísios de nordeste, que é do hemisfério norte, né? E os ventos alísios de sudeste, que estão no hemisfério sul. Eles deslocam pelas camadas mais baixas da atmosfera. Então, os altos se deslocam para as mais baixas, né? Então, é como eu disse a vocês, o vento leva, o vento traz. E aí também a gente vê a importância e a perfeição como o planeta foi feito, né? Porque, gente, se não existisse essa parte nem essa, então não dava para viver no planeta, porque seria totalmente quente, né? E aí,
essas altas pressões, né, exercidas aqui pelo Ártico e pela Antártica, né, geram o aquecimento do planeta, traz também as precipitações, né, as águas que a gente precisa para o nosso dia a dia, as águas potáveis, no caso estou falando das chuvas e tudo mais. Então é a importância de se cuidar e de manter o equilíbrio frente ao planeta, né, frente à atmosfera. Um dos pontos, é claro, né? Aí depois vem os contralísios, que vocês também vão poder observar, e os regulares também, que temos aí, né? Todo o material. Esse contralísio é aquele, ó, ao chegar à zona equatorial, o atmosférico é aquecido pela energia solar nessa zona. Então, quando chega das altas, né? Que chega nas baixas, ele vai ser aquecido, né? Vai ser aquecido até pelo próprio calor, né? E voltando para as zonas subtropicais, pelas camadas mais elevadas da atmosfera. Isso ocorre tanto no hemisfério norte, como também acontece no sul. Esses ventos são chamados de contralísio, né? Que leva a esse movimento. Então, aí vem também os ventos descritos chamados regulares, pois estão sempre deslocando. Além deles, existem outros e outros tipos de ventos locais, né? Que fica sempre levando o tempo, que eu digo, quente e frio, de um lado para outro, o tempo todo. Bom, aí vem também, como eu disse, a movimentação da Terra, né? Ela influencia bastante. Ó, é o movimento de rotação da Terra realizado oeste para leste. Assim, quando o ar se movimenta por longas distâncias, o movimento de rotação da Terra altera o curso dos ventos. Então, quer dizer que o vento, ele tem um curso, mas a Terra pode alterar o movimento deles. Então, às vezes acontece de ter um determinado tempo chuvoso e de repente mudar o tempo chuvoso. O próprio movimento de rotação pode fazer, né, com que haja essa mudança. Isso é um fator natural. No país, né, vem também no país, no mundo todo, vem as questões das massas de ar, o tempo e o clima, né? Essas massas de ar. Então, acontece muito isso. As massas de ar são grandes porções de ar atmosférico com características e temperaturas e umidade aproximadamente uniforme, as do lugar onde se originam. Então, elas vão se originar, as massas de ar, em um determinado lugar, somado com de outro. E essas massas de ar também são importantes, né? Levados também pelo vento, é o que ocasiona a questão das precipitações. De modo geral, uma massa de ar será úmida. Uma massa de ar só será úmida se estiver como centro de origem o oceano. Então, ela é úmida. Então, as massas de ar ali perto de Recife são úmidas, porque está próxima do oceano. E será seca caso se forme sobre o continente. A nossa, no caso, se forma aqui sobre o continente. Então, nossa massa de ar ela é seca, né? No território brasileiro atuam 4 massas de ar quente e uma de ar frio, né? Então aqui no país, né, a gente pode observar, tem até uma legendazinha, né, sobre a questão das massas de ar quente, né, que tem as 4, ó, equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica e tropical continental. E a massa de ar frio só tem a polar atlântica, né? E previsão do tempo. A importância da previsão do tempo é não só para a gente sair com guarda-chuva ou não de casa, mas também para a questão do plantio. Então, a previsão do tempo, que tem gente que diz, os homens querem saber mais que Deus. Gente, o nome previsão já está dizendo tudo. É só prever, mas não quer dizer que vai acontecer. É só uma previsão, mas a previsão pode mudar. Principalmente nesse dinamismo, como eu falei, que o vento leva, o vento traz, o vento leva, o vento traz, o movimento de rotação também pode mudar muita coisa. Então, a previsão ela é feita para a gente ter uma base na questão de plantar. Pronto, aqui um destaque é a cebola. Então, a cebola não pode ser plantada no período de chuva. A gente sabe que dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, às vezes até maio gosta de chover. Então, não é tempo de plantar cebola. Então, as pessoas usam o mês de junho, julho, agosto, né, até outubro, né, na questão da plantação. Por quê? Porque não dá certo cebola com chuva. Plantar feijão, aí já as pessoas preferem, já é, né, preferível, quer dizer, que seja no período chuvoso, o milho. Então, a previsão do tempo
é para a gente ter uma ideia do tempo de plantar, do tempo de colher. Então não é só para quando a gente vai sair de casa, se tem que sair prevenido ou não. Serve muito, bastante, né? Mas também a previsão do tempo serve para essa questão da agricultura, ela é fundamental. É bom a gente entender isso aí. Aí vem a questão da intervenção humana, que dentre tudo isso, né, a gente termina entrando. Então a intervenção humana, ela vai ocasionar, também mandei esse material para vocês, um distúrbio no clima. O clima vai, né, ser alterado, como por exemplo, a camada de ozônio, a atmosfera, quer dizer, ela nos protege, mas ela está sendo danificada pela ação humana, que são as queimadas, né, o péssimo manejo do solo que é feito. Então, as queimadas não vai dar certo, o desmatamento. As plantas, elas estão aí, né, para sugar da atmosfera a determinada quantidade de CO2. Então, se o CO2, o gás carbônico, ele ficar em grande quantidade, ou está, na verdade, em grande quantidade, e as plantas, né, cada vez menos, então nós vamos ter um sério problema aí com a atmosfera. E aí, o que é que já veio, né, a partir dessas ações humanas? O aquecimento global. Então, o aquecimento global, que é um aquecimento fora do normal do planeta, traz sérios problemas, como, por exemplo, o derretimento, né, das geleiras, que a gente sabe que tem também as cordilheiras. Aí o derretimento dessas geleiras, aí vai mexer aqui na Antártida, vai mexer no Ártico, que eu até falei, né, que eles estão aqui justamente para manter as temperaturas do planeta regulares. Então, quando há essa ação indevida humana, né, de forma ilegal, né, de forma não correta, as nossas ações, então, vai interferir no clima. Aí vai ter lugares que vai chover demais e vai ter lugares que não vai chover de jeito nenhum. Vai ter lugares que vão ficar extremamente desertos e outros lugares vão viver alagado. Então vai haver todo um desconcerto na questão climática. E isso não é bom, né? Então aí tem que se ver, né? Ver as ações humanas, as intervenções humanas na questão do dinamismo climático. Nós não podemos, né, de forma alguma, mexer nessas questões naturais, porque já foi feita assim. Quando nós viemos, já encontramos assim e deve seguir o curso, né, para manter o equilíbrio. Mas a partir do momento que a gente mexe, provoca o desequilíbrio, aí vem as consequências. E as consequências não só vêm para uma pessoa, ela vem para todos, né? Porque nós vivemos num mundo como efeito dominó, uma peça cai todo mundo junto. Então é importante a gente entender isso, que as queimadas, os desmatamentos, eles afetam profundamente a camada de ozônio, a atmosfera, que ao invés de nos proteger, faz, né, que está ali para agir a nosso favor, ela começa a agir contra nós, né? Que é, no caso, o efeito estufa, que está ligado à atmosfera. Então, ao invés de tornar o clima agradável no planeta, termina esquentando demais. Então, as temperaturas vão subindo ao ponto que nós não vamos aguentar o calor. Ou diminuir em alguns lugares em que as pessoas não vão aguentar o frio. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Pensar a pequeno prazo, não é mais a longo prazo, agora tem que ser um pequeno prazo. Então, temos que ver todas essas questões. E aí, né, tá o material e qualquer dúvida é só tirar.